Olá, meu amigo e minha amiga, obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like, obrigado por ter se tornado membro do nosso canal. E Jesus, sabe, não é essa maneira de o Jesus crucificado na cruz, sofrendo, sabe, não tem nada a ver com isso. Jesus é amor. Jesus foi aquele que foi enviado, né, para disseminar as palavras de amor, porque Jesus, quando você lê, né, são palavras magníficas de amor, né, e, sabe, não tem essa história do pecado, né. Um exemplo, me falaram muito a respeito disso, das pessoas que vivem, que, sabe, mentalizam isso nos seus espíritos, e sofrem muito com isso a respeito o exemplo da culpabilidade, que mesmo depois da morte, a pessoa se sente tão culpada que ela, sabe, o espírito, ele leva isso com ele. Sim. E o que eles me explicaram é que não vale a pena fazer isso aí. Uhum. Porque isso aí, erros, igual eles explicaram, você está aqui para aprender. Os erros acontecem. Como é que você pode mudar? Sabe, as coisas não são assim. Um exemplo, ter paciência com você mesmo. Me falaram muito a respeito disso. Porque eu era muito exigente comigo mesmo. Me falaram, não, você tem que ter paciência com você. Você é muito, como é que eles me falaram? Você é muito, assim, duro com você mesmo. Você tem que ser mais calmo. Você tem tempo. Falaram para mim, você tem tempo, tenha calma, paciência. Outra coisa, me falaram isso em muitas psicografias. Aprenda a escutar os outros. Aprenda que o importante não é você, são os outros, os seus irmãos. Sabe? Coisas assim que eu não estava acostumado. Sim. Que não tinha nada a ver com religião. Você nunca tinha lido sobre espiritualidade? Não, nada. Você aprendeu com eles? Não, nunca. Eu frequentei uns negócios assim, porque como eu via todas essas coisas, eu cheguei aí algumas vezes, fui na igreja, fui na Igreja Batista também, aí no Brasil. Eu fui num terreiro uma vez, mas não vi nada. E também fui no centro espírita, também não aconteceu nada. Então, quer dizer, para mim... Você perguntou também sobre Maria e sobre as outras religiões. Exatamente. Você lembra o que é que eles falaram sobre isso? Maria, como eles me falaram, era aquela que sofreu. Eu não me lembro bem, porque eu escrevi no papel. Se tivesse falado, eu tinha traduzido. Mas é assim, era aquela que deu o filho para o mundo. Resumindo, o quê? Maria foi a mulher que deu o filho dela para o mundo. Sim, sim. Para salvar o mundo. Mais ou menos isso. Em relação a todas as religiões, sem exceção, respeito. Aí eu perguntei por quê. Aí ele falou assim, por quê, meu irmão? São seus irmãos. Todas essas pessoas que acreditam são seus irmãos. Você não pode fazer o seu irmão sofrer. O seu irmão tem direito de acreditar no que ele quer. Não existe problema em relação a isso. O seu irmão tem direito de ser feliz, ele acredita. Respeite. Ame ele do jeito que ele é. Pô, quer dizer, não tem nada a ver aquela coisa de religião, a minha é melhor, isso não. Respeito. Sim. Né? Respeito e amor pelo próximo. Né? Eu acho que isso serve não só para as religiões, mas para todas as opções que a gente faz na vida, né? Todas as escolhas. Né? Todas, porque um exemplo, eu cheguei a fazer parte aqui, porque na época que aconteceu, que isso começou a acontecer, eu veio, como eu tinha te falado, né? Eles chamam de espíritos obsessores. Eu prefiro chamar de espíritos que estão um pouco perdidos nesse mundo. Então, eu entrei em contato com a Federação Espírita daqui da França para fazer parte. Aí eu participei de algumas coisas da Federação Espírita da França e tal. Mas assim, era aquele clubismo, sabe? Aquela coisa de só entre nós, né? Sim. E as mensagens que eu recebia era assim, um exemplo, eu ia fazer coisas para as pessoas, exemplo, ir num local onde está distribuindo sopa, porque aqui está cheio de gente que está vindo
das guerras da Síria e tal. Fala assim, ó, vai lá ajudar aquelas pessoas a distribuir um pouco de sopa, um café da manhã. Nada a ver com... Você está entendendo? Sim, sim. É uma real ação. Você entra e você fabrica, sabe? Você faz, você ajuda. Né? Não que eu queira criticar a visão deles, não, longe disso. Aí você Mas, sentiu assim, falta disso? Era diferente. A gente tinha uma coisa assim mais... Né, como é que eu posso te falar? Era importante fazer tudo isso, né, aprender toda essa parte que é mais intelectual, mas o mais importante de tudo, o mais importante de tudo são os outros, é o amor pelas pessoas, o respeito. A ação, né? A ação em ajudar as pessoas. Sabe, ajudar associações. Se você tem condição financeira, poder ajudar uma associação que está precisando, uma associação de velhinhos, ou seja qual for, né, aqui na França, porque todo mundo é irmão, né? Ou no Brasil também, como eu cheguei a fazer, né? Então, é por isso assim que, para mim, isso foi assim, foi uma grande abertura, porque eu levei um grande tapa na cara, porque durante um ano, um exemplo, eu recebi centenas de mensagens de gente que morreu. Inclusive, mandei até para o Brasil também, me pediram, eu fiz, eu psicografei, eu chamei, o meu guia chamou, o anjo guardião chamou, vieram com o guia das pessoas, carta para ajudar as pessoas que já tinham falecido. E também me mostraram muitas imagens de como é lá do outro lado. Sim. Eu não pedi nada, me mostraram em sonhos e também, assim, em saída do corpo, me levaram em locais, assim... Eu fiquei muito triste, assim, várias vezes eu chorei muito. Foi um ano, assim, muito difícil, era o ano do Covid ainda. Sim. Eu chorei muito, porque eu vi realmente o que a gente é. Sabe, o que o ser humano é realmente. E a gente está fazendo, infelizmente, a gente pegou um caminho que não é esse, o que a gente é realmente. Sim. Sabe, a gente faz um caminho pela individualidade. E a gente é coletiva. Nós somos todos coletivos, nós somos todos irmãos, nós somos um só. Então, quando aconteceu todo esses tipos de coisa aí, eu fiquei muito assim, eu fiquei muito assim, nossa, né? Aí eu perguntei o que eu tinha que fazer, né? Aí eu comecei a ajudar as pessoas, eu psicografei cartas, ajudei associações, eu ajudei pessoas, eu ia ver as pessoas que estavam doentes, quer dizer, eu fiz um monte de coisa. Porque eu entendi, e eu não era assim, eu não fui criado assim, eu fui criado para ganhar, para chegar lá. Sim. Vencer na vida. Sem piedade. Sim. E eu vi que a vida não é isso aí. Infelizmente, eu sei que tem muita gente que vai ficar chateado, mas a vida não é isso aí. A vida não é competição. A vida é amor. É só isso. A vida é amor. Se você ama as pessoas, você é uma pessoa feliz. Igual me falaram um monte de vezes em francês, me falavam Dieu est amour et l'égal de lui-même. Deus é amor e igual a ele mesmo. Sim. Isso me repetia várias vezes. O guia, outras pessoas que vieram conversar comigo, né, outros espíritos também, vinham e me falavam isso. Né? Mas assim, a gente não precisa assim também se culpabilizar, porque a gente tem a chance de poder voltar, né, e arrumar os erros que a gente cometeu. Mas é muito triste quando me mostraram o que a gente é realmente. Como assim? O que é que eles lhe mostraram? O que é que nós somos realmente? Nós fazemos parte de Deus. Nós somos como é que eu posso explicar? Nós somos co-criadores do mundo junto com Deus. Nós somos uma parte de Deus. Nós somos uma petita fagulha do amor incondicional de Deus. Nós e Ele, porque as pessoas acreditam, tem muita gente, o pior é isso, que acredita que a gente está separado de Deus. Mas a gente não está separado de Deus.
Você sabe disso, tem muita gente que fala, não sei o quê, mas você não está separado dele, cara. Você e ele, o pai nunca se separa do filho. É como se ele fosse... É porque é a visão dual, né? Vê ele como criador e nós como criaturas separados, né? E, na verdade, não, mas nós não estamos separados. Nós não estamos separados, né? Inclusive, me falaram muitas vezes, você não pode acreditar que você está separado de Deus. Todos nós estamos em Deus. Isto aqui é Deus. Nós fazemos parte de tudo isso aqui. É porque existe... E Ele nos ama incondicionalmente. Existe uma força contrária que nos separa de Deus, que é justamente o fato de estarmos aqui nesse corpo, né? Porque o corpo ele tem uns sentidos que nos enganam, né? Nos isolam dos outros. Eu não sei o que é que você está pensando, eu não sinto a dor que você está sentindo, eu sinto a dor que toca o meu corpo. Então, isso automaticamente dá a nós uma sensação de que somos separados, né? E então, mas a gente não está. Ainda tem os instintos, né? Os instintos de preservação da vida, instinto de eu tenho que viver, então, o outro isso aí, não. Mas isso aí me explicaram muito bem, o ego. O ego. O ego é um grande problema que a gente tem. O ego é o pensamento. Todos esses pensamentos que a gente tem. O espírito, eu não falo da alma, eu falo do espírito. O espírito é a pequena coisinha de Deus que está dentro, que anima a matéria. Que é uma parte dele. É a parte dele aqui. E nós e ele somos um só. Essa pequena parte aí, ela é amor incondicional. Tá entendendo? Ela ama. Por exemplo, se você medita, se você faz introspecção, se você procurar bem dentro de todas essas camadas, aí você vai encontrar esse amor incondicional. Porque o ego, o pensamento, quer dizer, o ego é sempre... O ego ele acha que ele é tudo. Mas na verdade... O pensamento que você fala é a mente, né? É a mente. A mente da gente imagina as coisas. A mente, um exemplo... No caso, o ego é sempre falando que a gente é o melhor de todos. O ego quer tudo para ele. O ego me ensinou muitas vezes que o mundo acaba aqui. O ego é a parte animal que a gente tem. Então, essa parte animal nos faz acreditar que nós estamos separados da eternidade, mas a gente não está separado. Mas me parece que o grande desafio é esse, né? A pequena parte de Deus, o Espírito, ele entra dentro de um ego e ele tem que se redescobrir. Então, parece que o desafio da vida é justamente esse, né? Esse é o grande propósito. Este é o grande propósito. Inclusive, eu traduzi uma aqui, que eu falei para você. O desafio. O grande desafio sobre a Terra é de evoluir o seu ser interior, que está escondido por várias camadas sucessivas de imaturidade carnal. Os indivíduos terrestres que compreenderem a potência interna que está dentro de nós, entenderá que nós somos o fruto caído da luz divina na matéria. Isso foi ditado para você? Foi reflexão sua? Não. Isso aqui foi ditado para mim. Foi em francês, eu traduzi para o português hoje. Uhum. Pois é, não parece ser algo ruim, não. Parece ser mesmo uma brincadeira, né, de Deus assim, proposital. Eu vou colocar uma parte de mim lá dentro e a brincadeira vai ser descobrir isso aí escondido lá dentro, né? O tesouro escondido. Isso aí era uma visão dos antigos hinduístas, né? Dos Mahat lá da Índia, que tem essa visão que Deus escondeu dentro de várias camadas, porque na realidade existe várias camadas, né? Existe o corpo físico, o corpo astral, o espírito, a alma, a áurea, existem várias camadas e o espírito é o primeiro, né? Então, quer dizer, eles falam nas religiões da Índia, né, ou do Oriente, que essas camadas, né, como se fosse corpos, né? Corpos, isso. 7 corpos. Isso, 7 corpos, como os 7, como é que se diz, quando você sai do plano terrestre, são 7 esferas, né, até você chegar em Deus. Então, a Cabala também fala isso, né? A Cabala também fala a mesma coisa. Então, eu acho assim, em tudo isso que aconteceu,
em tudo isso que aconteceu na minha vida. Eu acho que a coisa mais importante, porque depois eu refleti muito a respeito disso, e depois eu tive muitas conversas também com os espíritos, com outras pessoas e tal. Eu acho que a coisa mais importante nessa história toda é o amor, realmente. Uhum. Quando a gente ama, principalmente quando a gente ama a gente mesmo, a gente ama as outras pessoas. E eu acho que o nosso problema, do nosso mundo terrestre, é que lá em cima nós somos amor incondicional. E aqui a gente tem que, essa, como você falou, é a grande experiência terrestre. É mesmo aqui, escondido em tudo isso, você sair disso tudo. Uhum. Essa é a grande coisa que a gente, todos nós, e outra, todos nós temos condição. Sabe? Agora, existem níveis, né? Tem pessoas que estão no nível completamente de ignorância total dessa realidade. Outros já estão aprofundados nisso. E talvez a gente vá adquirindo isso em várias vidas. Você acredita nisso? Várias encarnações? Assim, então, conversaram também a respeito disso aí para mim. Eu sou sincero, eu não pergunto nada. Eu sempre fui aquele cara assim, meio monguelão, meio, sabe, assim, gamelão, como diz no interior de São Paulo. Eu nunca me perdi tempo, sabe? Eu vivo a minha. Sim. Sabe? Então, assim, sem julgar nem nada, vivendo a minha vida normal, sabe? Tentando ajudar as pessoas. Isso aí sempre fui assim já. Né? Eu sempre tentei fazer pouco, mas fazia. Mas, assim, eu conversei a respeito disso. E eu tive uma resposta em relação a isso. E não foi dada pelo guia, foi dada por alguma outra coisa que eu não sei o que é. Uhum. E me falaram, sim, encarnações que eu já tinha passado aqui, que eu tinha vivido aqui, né? Mas é igual eu falei, na época, isso ano passado, eu falei, bom, o que adianta? Sabe, vamos supor, se você sabe que a primeira encarnação sua foi 230 e pouco antes de Cristo. Que importância tem? O importante é a vida atual que você vive. Uhum. O importante também, que eu aprendi, é o presente. É a vida que você está vivendo hoje. É ela que bate. A vida é assim. Não interessa o passado, o que você foi. Não, mesmo o teu passado, igual eu falo para as pessoas aqui, quando eu converso, que era a França, assim, na Europa, principalmente, Deus está morto. Aqui é o imperialismo capitalista. Né? Aqui, Deus está morto e enterrado. Aqui, e as igrejas aqui transformam-se em McDonald's. Né? Sim. Aqui não existe mais. Não existe cada um mais, por si, né? É cada um por si, Deus contra todos. Né? Quer dizer, nem Deus é porque eles não acreditam. Mas, assim, as pessoas, então, estão muito assim, sabe? Sim. Tem aqui. Eu converso com eles aqui, bato um papo, converso, explico e tal, mas é difícil, porque eles misturam muito esse amor incondicional, essa eternidade, Deus, vamos chamar assim, fica mais fácil, com religião. Essa é a grande confusão. E, veja bem, a religião, igual me explicaram, é uma coisa do homem. Uhum. Se você lê todas as... Eu li a Bíblia, eu tenho o Corão, eu tenho amigos muçulmanos, eu li o Bhagavad Gita do Bhagavad Gita, né? Bhagavad Gita do hinduísta, eu tenho aqui as palavras de Buda, as 42 palavras mais importantes de Buda. Eu pratiquei também a teosofia, né? Eu pratiquei também o espiritismo, eu pratiquei várias coisas assim, né? Então, tudo isso aí são coisas, são visões humanas das coisas. E Deus está além de tudo isso, né? E o que eles pedem lá em cima é uma coisa muito simples, que qualquer um pode fazer. A pessoa mais analfabeta que existe no mundo, em geral, ela pode ser analfabeta em estudo, mas ela é muito... Porque eu conheci no Brasil e aqui também, são pessoas que têm um coração desse tamanho. Porque a vida para eles não é esse lado mais filosófico da vida, intelectual, ou mais intelectual, né? Então, as pessoas tinham que ter mais, escutar esse lado, né? Escutar o próprio... Quantas pessoas escutam o próprio coração?
Eu nunca escutei o meu coração. Você vê, é por isso que eu estou te falando. Eu vi as coisas de criança e nem isso me fazia acreditar em Deus. Você já imaginou? É. É ridículo. Quando eu sonhava muito que ia acontecer, né? Quer dizer, esse conflito interno que existia dentro de mim, existe muitas pessoas também que têm esse conflito interno dentro deles. E a única coisa que eles pedem lá de cima é uma coisa só: amor. Mais nada. Sabe? Amor a si mesmo e ao próximo, né? Igual me explicaram, quando você se ama e se respeita, você ama e respeita os outros. E eu sei do que eu estou falando, porque eu não era assim, eu não me gostava muito, mais ou menos. Aí eu comecei a estudar e ver, não, agora eu me amo, eu me respeito, pô, a minha vida em relação aos outros mudou completamente. Então, assim, o que eu queria, sabe, deixar para as pessoas é essa visão assim, o amor ao próximo. Todo o resto, porque ver as coisas eu vi, escrever e tudo isso, ok, não tem nenhum problema, mas este amor que eu senti, e este amor que hoje, com a meditação, com os estudos, com a autorreflexão, este pouquinho de amor que existe dentro de mim, essa é a realidade da vida. É o amor, o resto não tem a menor importância. Como diz Roberto Carlos, né? Um dia um cabeludo falou isso, há 2000 anos. Exatamente. Ele disse, o amor resume a lei e os profetas. O amor inclusive, eu até te explico porque eu te falo a respeito desse pequeno amor incondicional, que não é igual àquele que eu vi e que senti quando eu estava em outro local. Este pequeno amorzinho incondicional que eu senti eu mesmo. Um dia, ano passado, eu e minha esposa, a gente estava dormindo, quer dizer, fomos se deitar normal, e de madrugada, eu saí do corpo. Sim. E eu me vi no alto, assim, como se eu estivesse flutuando em cima, e eu vi eu e ela deitado na cama, dormindo as duas pessoas. E eu senti um amor tão grande por mim e por ela. Igual, inclusive, eu expliquei para minha mulher, é como se a gente fosse, como se fosse um animalzinho de pelúcia, alguma coisa, sabe? É uma coisa... A vontade de cuidar, né? De cuidar, exatamente. Você encontrou a palavra certa, é exatamente isso. Então, aí é que onde eu entendi o que eles falam sempre para mim. O que eles falaram, que falam sempre para mim. Eles nos amam. E a gente não tem nem consciência do tamanho, do jeito e do tamanho que eles nos amam. E isso nós todos estamos aqui. Então, o que o pessoal lá de cima pede, que como eles dizem, vocês e nós é a mesma coisa. Nós só queremos que as pessoas sejam felizes, que eles se amem, que eles se respeitem, que eles sejam felizes. Nossa felicidade é de ver os irmãos terrestres felizes, é o que eles me falam. Então, o que a gente tem que mudar é essa visão das coisas aí, né? Principalmente eu vejo aí no Brasil uma revolta, as pessoas nervosas e tal. Aqui na França também, sabe, os amigos muçulmanos, porque todo mundo acha que... porque teve os atentados aqui, que todo muçulmano é terrorista. Mas, infelizmente... mas não, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É gente perdida que faz besteira. Você vai fazer o quê? Né? É isso aí. Olha, é fantástico o seu relato, né, suas palavras. E a vontade que dá, você fala de ter tido tanto acesso a informações, ter a liberdade de fazer perguntas e encontrar respostas. Isso é o que todo mundo gostaria de ter, né, essa oportunidade. Mas por alguma razão, a gente não sabe explicar porquê, não sei se você sabe. Uns têm, outros não têm. Não tem nada a ver. Não existe pessoas escolhidas. Eu acho assim, eu estava pegando um caminho que eu acho que eu iria sofrer muito. Não somente nesta vida, mas principalmente na verdadeira vida, que tanto essa vida é maravilhosa, porque a vida, as pessoas também têm que entender isso. Esse mundo aqui que a gente vive é um mundo maravilhoso. A vida é um presente que Deus nos deu.
para a nossa evolução terrestre no planeta Terra. Então, é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso. O que a gente tem que entender é que a gente tem que se reencantar com as coisas. A gente está muito desencantado com a vida. Eu passei por aí, eu sei como é que é. A gente desencanta com tudo. E a gente sofre. Porque a gente não é assim, a gente são pessoas felizes. Tá entendendo? No Brasil é até um pouco melhor, porque as pessoas... Eu vou no Brasil, eu fico feliz, cara. É igual quando eu vou na Itália, sabe? Calor assim, humano, né? Pô, todo mundo brincando, né, fazendo piada, é legal. Aqui, um exemplo, eu fui em outros países também, pô, é como se fosse, é complicado. Sabe, as pessoas, elas são tristes. Sim. Sabe? Frias, né? Fria, falta felicidade na vida, falta emoção, sabe? Então, eu acho assim, essa vida é maravilhosa. Essa vida é tão maravilhosa que Deus preparou para todos nós, desde quando a gente existe, sabe-se lá quantas reencarnações a gente teve, se veio, se não veio, isso não tem a menor importância. O importante é o amor que ele tem pela gente. E ele falou, olha, eu vou te dar um amor aqui e você será e você é eterno. Sabe? Você é eterno. Todo ser humano é eterno. Todos nós somos eternos. Sabe? Então, quer dizer, a gente tinha que estar aqui, a gente tinha que estar assim, sabe? Numa alegria, então, aproveitando a vida, mas a gente deixa se dominar pelo ego, pelo esse lado animal que a gente tem. Né? E isso aí é triste. É muito triste. Mas não existe ninguém que é escolhido. Esse negócio de escolhido não existe. Você pode orar. Ore. Quando você vai deitar... Quer dizer, mesmo que não tenha o dom que você tem de escutar, de ver, mas se a gente acreditar sem escutar e sem ver, a gente tem direito às mesmas benesses, né? Eu poderia até ir mais longe. Eu acho que esse tipo de dom, como você fala, é dado a certas pessoas que eu acho que faz muito tempo que estão perdidos. Sim. Já é os que não escutam porque não precisam escutar. Os que não veem não precisam ver. Pessoas como você ou como outras pessoas. Existem pessoas que nunca viram nada, mas elas são boas, são amorosas, são pessoas boas de coração. Para quê? Para que ela vai ver? Ela já é natural nela. Mas tem gente como eu que precisa de muito mais. Por quê? Porque o ego é tão grande. Essa é a realidade. O ego é tão grande. Que se não for dada a comida na boquinha dele, ele não se salva, né? O ego. O meu ego era do tamanho da Torre Eiffel, sabe? Aquela coisa ridícula, né? Sim. Então, é igual eu falo, as pessoas, não, porque não, cara, o importante são ações. Igual falaram para mim, Deus não quer que você se prosterne na frente dele. Deus, ele quer você igual a ele, com amor e respeito. Esse negócio, sabe, eu vejo muita gente se prosternando, sabe, aquelas coisas assim, vai na igreja, adorando, ou vai na sinagoga, seja lá o local que você for, eles querem que o seu ato seja ato com o seu irmão. Sim. O seu irmão que está na sua frente ali, porque as pessoas pensam que a gente é todo mundo, não, tem a minha família, não, cara, a gente é tudo irmão da mesma espécie. Deus é tão maravilhoso que nós somos todos da mesma espécie humana e nós somos todos espirituais iguais. Você já imaginou isso? Realmente é uma coisa difícil de imaginar, né? Todos os seres humanos nascem das mamães. A espécie humana é a mesma. Então nós somos uma só família. Então essa divisão que é feita é errada. É isso que a gente tem que mudar. A gente tem que ser feliz, cara. Tem que amar as pessoas, ajudar, fazer, sabe? É isso que a gente tem que fazer ações, né? Não ficar perdendo tempo com besteira, né? Olha, você falou no seu e-mail que teve uma experiência no começo desse ano em que você veio a entender como se fosse assim o resto daquela experiência que você teve em 2005. Você veio entender o que é que tinha além daquela luz. Vi. Você podia explicar para a gente o que foi isso? Que experiência foi essa? Durante o ano, igual eu falei, o ano passado, assim, durante o ano inteiro, eu tive um monte de experiências assim, sobrenaturais ou paranormais, cada um chama do jeito que quiser. A gente
eu e a minha esposa, a gente conversa a respeito disso. Inclusive foi até difícil, porque a esposa também, né? Só que depois apareceu para ela também, aí ficou. Ela se acalmou, né? Porque ela viu que o negócio era complicado. E. Complicado não, é maravilhoso, né? Mas assim, para as pessoas que não conseguem ver, é mais complicado. E. Um dia à noite, normal, eu fui dormir, mas assim, o que eu vi naquela época era uma coisa. Aí eu fui dormir normal, como eu sempre tive sonhos, né? Dessa vez eu não pedi normal, tranquilo. Eu não estava nem mais pensando a respeito dessa experiência da UQM de 2005. Eu fui dormir e eu tive um sonho. E nesse sonho eu já estava em corpo, em corpo astral, vamos falar desse jeito. Eu estava já andando nesta estrada, e esta estrada, para você ver como é que é, da maneira e outra, é muito esquisito isso. Porque era como se eles me mostrassem que eu estava indo num bom caminho, que eu estava mudando. Sabe? É esquisito. Eu estava andando nesta estrada, eu vi a luz do jeito que eu tinha visto, só que eu estava andando. Na outra eu voava, nessa não, eu andava normal. Andando, e eu olhava uma estrada muito bonita, toda macia, parecia se eu estivesse andando na nuvem. E quando eu estava chegando lá, de repente aquela luz maravilhosa, aí eu vi uma cidade. Uma cidade toda dourada, com vários tipos de prédios, né? Diferente do que a gente vê aqui. Mas assim, prédios pontudos, outros um pouco mais quadrado, cubo em cima de cubo, redondo. Quer dizer, era uma cidade como se fosse uma cidade astral. Eu via como se coisas que viessem flutuando assim, sabe? Era esquisito, era como se fosse flutuando. O céu era como se fosse o universo atrás dele. Com as galáxias, com as coisas, com as estrelas e tal, e eu via essas luzes, né? Muitas luzes. Eu via gente também, eu não sei se era gente, o que era, mas eu via coisas como se fossem pessoas que estivessem voando. Era esquisito. Mas muito lindo, muito bonito, muito dourado, maravilhoso, e um fundo estrelar, tava todas as estrelas, o universo atrás, assim, muito bonito, e a cidade na frente, né? E eu parei na entrada da cidade. Aí eu acordei. Então, na realidade, era como se eu, na época, como eles falam, né, de cidades astrais, porque me falaram também, inclusive, muito a respeito disso, né, os espíritas falam muito disso, né, de cidades astrais, né, no Brasil tem o nosso lar, né, colônia, né, colônias espirituais, né, aqui a gente chama de cidades astrais, né, então, no Brasil tem o nosso lar, né, aqui na França também e tal, então me mostraram muitas coisas, mas igual eu falei, eu não tenho assim. É difícil de falar, porque as pessoas assim, bom, eu não vi, eu não sei o que ele viu e tal. Mas assim, cara, isso aí é Deus, cara. Tudo isso aí é Deus, é amor, sabe? É compaixão, sabe? Me mostraram imagens também na época. Eu vi muitas coisas, né, assim, que me deixaram tristes, outros me deixaram felizes, né? Os nossos irmãos que sofrem, né? Sofrem aqui e depois sofrem lá. Então a gente sofre porque a gente vê o outro sofrendo. Quer dizer, no dia que isso acontecer, eu sei que está longe ainda de chegar esse momento. Mas eu tenho fé que um dia vai acontecer, que a gente vai ter consciência disso. Que nós somos todos irmãos. Né? Olha, me diz uma coisa, você falou que existe sofrimento também do outro lado. Quer dizer que existem regiões, apesar da gente ter direito, né, ao perdão, a ser aceito como a gente é, mas existe sofrimento para alguns que vão para o lado de lá, né? A gente já viu alguns relatos de pessoas que viveram experiências de sofrimento lá do outro lado. Que regiões são essas de sofrimento? Olha, me mostraram, e isso aí não era em sonho não, eu estava sentado, normal, e assim, pelo que eu entendi, veja bem, você não é julgado, não existe julgamento, você se auto-julga. Você, como espírito, é mostrado para você coisas que aconteceu na sua vida.
Então, eles te mostram como você deveria fazer, não é como você deveria fazer, deveria ter sido feito, seria melhor assim. Foi desse jeito, mas se você tivesse feito dessa maneira, seria melhor para você. Então, eles te mostram. Então, o que acontece, pelo que eu entendi, é que muitos dos nossos irmãozinhos, quando vão para lá, eles levam com ele essa culpa, né? Sem falar daqueles também que não têm nem consciência, nem que eles estão vivos, nem que eles estão mortos. Quer dizer, é tão, sabe, é muito... Mas isso aí tem amparadores, como eles falam no espiritismo, tem amparadores, tem gente que ajuda, né? Mas sim, existem locais, me mostraram um local, assim, eu estava no alto de uma montanha, uma projeção mental, não era uma projeção astral, era uma projeção mental. Junto com uma outra pessoa, bem grande, mais ou menos 3 metros, que a gente pode chamar de anjo guardião ou guia, e ele me mostrou um vale onde tinha muitas pessoas que estavam só com a cabeça para fora. E eu não gosto de falar disso porque eu fico triste, sabe? Eu não estou afim de falar disso. Mas é a grande pergunta. Isso, inclusive, me questionam nos comentários do nosso canal. Ele diz, não, se Deus é amor, se Deus é perdão, se não há julgamento, por que é que existem relatos mostrando pessoas sofrendo? Inclusive, essa pessoa enterrada até o pescoço, às vezes um pedaço da carne arrancado. Muita gente já relatou isso. Ou eles estão mentindo, ou a gente não está entendendo. Não está conseguindo conciliar as duas coisas. O que eu entendi é assim, depende, igual estou te falando, esse autoconhecimento, essa maneira de você ver, você não pode, assim, em relação aos seus erros que você comete, e essa maneira de se autofragelar, vamos colocar assim, quer dizer, você sai daqui com essa projeção mental, onde você foi uma pessoa ruim, onde você foi isso, onde você foi aquilo. Você chega lá, eles te mostram como você deveria ser feito. E você reconhece que você errou. Aí você começa a sofrer. Aí você se autoflagela, você fala, eu não deveria ter feito isso. Então, pelo que eu entendi, parece que você, nesse negócio aí, você fica rodando em você mesmo. Sim. Porque você não se preparou, ou porque você não teve uma vida feliz, sabe? Quer dizer, existem várias coisas, mas assim, quando me mostraram esse vale aí, esse negócio esquisito, onde eu vi uma senhora muito, muito bonita, toda vestida de branco, com um véu na cabeça e com a flor de lis na mão, e ela passava em cima desses irmãozinhos. Nossa, eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus, por quê? Sabe? Porque aí me explicaram, quer dizer que a maneira com que você, o teu mental, ele é muito importante. Porque é ele que depois, se você não domina o seu mental, é ele depois que vai criar a sua vida espiritual. Sim. Se você sai daqui triste, infeliz, suicídio, existem vários tipos de coisas, mas isso não impede que você pode reconhecer que você cometeu erros e que você precisa se melhorar, você pode ir mais longe. Quer dizer, é difícil de explicar porque existem várias coisas, não é só uma coisa só. Existem vários tipos de casos, como me mostraram também, de casos onde pessoas, eu sei que é muito duro falar certas coisas, que as pessoas, aqui na França eu conversei, inclusive com o pessoal da Federação Espírita, e até eles acharam, assim, é duro, por exemplo, falar para a pessoa que existe pessoa que veio com aquele que matou ela antes. Aquele que for morto, espera lá do outro lado, perdoa aquele que foi perdoado, que matou. Aquele que matou sofre de uma maneira insuportável, e aquele que foi perdoa e acompanha ele. Inclusive, existe aqueles que, inclusive, reencarnam como pai, como filho, como mulher, sim, sabe? Para ajudar ele a sair dessa situação, porque ele não se perdoa. Sim, porque sim. O espírito da gente é amor incondicional. Você é amor, você imagina, você é amor. E você vem na Terra, você mata alguém, pô, você chega lá do outro lado, como é que você vai ficar? A situação é difícil.
Então existe sim, me mostraram vales, me mostraram locais, que eles chamam de zona umbralinas ou coisas assim, né? Eles não me falaram que chamavam zona umbralina, mas assim, o que me explicaram os seus pensamentos, uma vida onde os seus pensamentos e os seus atos não são equilibrados, você, infelizmente, irá para regiões onde existem pessoas como você que têm essa mesma energia, essa mesma visão. Infelizmente é assim. Sim. E provavelmente lá nesse local ele vai ter oportunidade de refletir, de conseguir chegar onde não chegou, talvez aqui. Deveria ter chegado aqui, mas talvez só vai chegar lá, diante desse sofrimento, talvez. É por isso que eu te falo, me mostraram tantas coisas assim de relação a pessoas que já passaram do lado de lá, né? Mas eu acho assim, as pessoas tinham que entender que os nossos atos negativos não são bons para a gente mesmo. Não somente nessa vida, mas na vida futura, na verdadeira vida, na vida espiritual. Uma boa vida espiritual é porque você conseguiu ter uma boa vida terrestre. E vice-versa. Então, eu acho que as pessoas têm que entender que se você é desequilibrado neste mundo, você automaticamente será desequilibrado no outro. Se você é invadido pelos seus pensamentos negativos, isso não vai desaparecer de uma hora para outra. Principalmente se você não tem consciência, né, do que você é. Né? Porque durante muito tempo eu pensei que era assim, não, a gente chega tudo perdoado. Mas o problema é que não existe esse negócio de perdão nem de acusação. Você mesmo se julga. Eu vou me auto-julgar e falar, não, bom, o que eu fiz? Eu fiz isso, meu Deus, por quê? Sabe, me falaram também que muita gente acredita que... Mas tudo isso, pelo que eu entendi, é na primeira parte mais assim, naquela primeira parte, porque existem outras, pelo que eu entendi, existem outras esferas, camadas, dimensões, onde as evoluções são diferentes. Então, mas essa, né, é na primeira parte, quando a gente sai daqui do planeta Terra, né? Sim, sim. Então, nessas regiões umbralinas, ou regiões mais negativas, existem locais, né, onde o amor, por exemplo, quanto mais você vai profundo nela, menos existe amor. E mais as energias negativas, né, as ondas, o local, são mais negativos. Então, as pessoas sofrem mais. Então, quer dizer, tudo isso, inclusive me explicaram que tudo isso é criado pelos próprios pensamentos nossos. É o nosso mundo mental, né? É o nosso mundo mental, o nosso mundo psíquico. Psíquico, né? Que influencia demais o nosso espírito. Então, quando a gente está... né, por isso que a gente tem que aprender a dominar o nosso ego, né, dominar os nossos pensamentos, né? Deixar o espírito, o coração, porque no caso, tudo isso é o coração. O coração é o centro de tudo no nosso corpo, né? É ele que... E, inclusive, nas religiões falam que o coração é lá que está, né, em francês a gente chama le siège de l'âme, é o local onde está a cadeira, né, e o espírito está sentado dentro, né, a cadeirinha que o espírito está sentado dentro. Então, a gente tem que deixar um pouco mais, deixar esses lados do coração, do amor, dominar as coisas, né? Porque se a gente deixa mais para o lado do ego, das emoções que acontecem assim, que a gente não domina, isso aí não é bom na nossa vida terrestre, né? E principalmente na nossa vida futura. Então, isso não quer dizer que, por exemplo, você vai chegar lá no mundo espiritual, aí você não tem consciência das coisas, você vai para um local porque você fez coisas ruins. Não, você está acompanhado, existem irmãos que acompanham, pelo que me falaram. Né? E eu também vi. Acompanho as pessoas nos locais, né? Explicam, são guiadas, né? Ninguém está sozinho. Me falaram isso muitas vezes. Ninguém morre sozinho. Sim. Você está sempre acompanhado. O que é a morte? A morte não existe. A morte é
como é que se diz? É uma tela que se liga, né? Que se ilumina. A Sim. morte é uma tela que se ilumina, né? Fecha-se os olhos carnais e abre-se uma tela espiritual. Então, quer dizer, não tem nada, não existe, a morte realmente não existe. Me falaram isso várias vezes. A morte não Sim. existe. A morte, o que existe, o que é? É a vida terrestre. A vida terrestre é feita para isso, para a gente passar, para a gente aprender, para a gente viver, para a gente amar, para a gente odiar. Existe tudo isso. Experimentar tudo. É lógico. Quem nunca odiou? Quem nunca teve ódio? Quem nunca teve raiva? Né? Acontece. Mas não pode viver desse jeito aí, não. E tem que... Mas é verdade que quando me mostraram certos locais lá, eu fiquei meio assim. Falei, nossa, eu não gosto disso aí, não. Mas certamente é o que eu queria saber, porque muita gente acha que existe o inferno e o inferno é eterno. Eu acho que nada é eterno. Né? Não, não existe inferno. Esse negócio de inferno não existe. Muito menos, veja bem, isso aí é minha visão. Tudo que eu falei até agora, isso aí é minha opinião. Não tem nada a ver com religião, não tem doutrinação, não tem nada. Isso é a minha visão e a minha experiência de vida, de quase 45 anos, e tendo nascido no Brasil, tendo tido a vida que eu tive. Né, e ter viajado para tudo quanto é lado, falar outras línguas e tudo, e aprender, e toda essa vivência. O que eu posso dizer é assim, mesmo o diabo, eu não acredito nisso. Eu perguntei várias vezes, isso não existe. Existe seres negativos? Sim, isso existe. Infelizmente. Um exemplo, você sabia, me explicaram um negócio muito interessante, falaram assim para mim, olha, Fernando, você sabia que tem gente que não aceita de vir na Terra, se reencarnar, né? E tem gente que quando está aqui não aceita morrer e voltar. Ele não aceitou nem para vir nem para voltar. Sabe? Porque o ser humano é único. Porque a sua pergunta, um exemplo, a pergunta que eu sempre fiz foi aquela. Para mim, sempre foi a pergunta principal, uma das principais como a de Deus, é a individualidade. A individualidade, né, o indivíduo humano, como eu, como você, essa consciência persiste depois da morte? Né? Essa sempre foi uma pergunta. E essa pergunta foi me respondida rapidamente. Sim. A consciência, ela persiste depois da morte. Você vai saber, se você reencarnou, que seja aqui em outro local, você vai saber das suas encarnações, mas a sua consciência persiste. Você é um ser eterno. Né? Então, eu acho assim, existe coisas que sabe, tem gente que, por exemplo, tem gente que vai, desencarna e fica ali, e tem gente que fica perto da família, né? Inclusive tem gente da família que sente às vezes, né? É esquisito, mas realmente sim, existe gente que não aceita essa evolução. Tem gente que não aceita a evolução, por exemplo, que não aceita Deus. Sabe, que realmente não, eu não acredito em Deus, não aceito Deus, não aceito a evolução. Às vezes você não acreditar em Deus não é problema, isso não tem nada a ver. Você não é obrigado a acreditar em Deus. Mas assim, você não aceita a evolução. Você acha que, por exemplo, sofrer, isso aí não é de Deus. Eu não aceito sofrer, eu não aceito que os outros sofram. Tem gente que não aceita, tem espírito que quando desencarna não aceita isso. Né? E depois, e outra, e que eu entendi também, tem gente que mesmo você querendo ou não, você reencarna. Sim. Eles vão para você evoluir. E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio eu não sei. É como não querer morrer, não querendo você vai morrer. Então, quer dizer, tem umas coisas assim, e outra, igual eu tô te falando, eu não sei, tem muitas coisas, sabe? Uma outra coisa que eu traduzi. Uma vez eu perguntei para um espírito guia o que era os espíritos umbralinos, né? Os espíritos obsessores, no caso. Sim. No espiritismo, né? O espírito fuleiro, aquele espírito meio... Sim. Né? Zombeteiro. Zombeteiro, como diz no Ceará. Aí eu perguntei, aí ele falou assim, muito crédulo é aquele que acredita na maldade dos espíritos desencarnados. Todo espírito é um ser em evolução. Estejamos ímpares, porque a evolução permite a todo espírito de se melhorar, mesmo o mais inferior. Portanto, vamos continuar humildes e serviáveis a todos aqueles que procuram seus caminhos neste mundo de provações.
Então, é por isso que eu te falo. É complicado? Não. É a gente que complica. Você está aqui, ame a sua mulher, ame o seu filho, ame a sua vida. É difícil, a vida é duro? A vida é difícil? Sabe? E eu passei muitas dificuldades na vida, mas eu amo a vida. Eu entendi que a vida é maravilhosa. E você está aqui para aprender. Nada mais, nada menos. Olha, só tem uma coisa que você me enviou, que foram as imagens de luzes no céu que você filmou, não foi? Muita gente chama isso de OVNIs, mas a gente não sabe que fenômeno é esse. Pode ser, não parece ser nave, porque os movimentos não tem lógica, não tem destino, não tem direção. O que é aquilo que você filmou? Você tem ideia? Você perguntou a alguém sobre aquilo? Perguntei. Eu entrei em contato aqui na França, com um ufólogo também no Brasil, e é objeto voador não identificado. E como é que eu posso explicar? Eu nunca acreditei. Um exemplo, é uma coisa que eu nunca. Eu me lembro nos anos 90, tinha um seriado chamado Arquivo X. Eu nunca nem liguei para isso. Eu assistia aquilo, eu dava risada. Eu falava, isso é zoeira, isso é brincadeira, isso não existe, não. Aí eu comecei em 96, 97, eu comecei a ter, porque eu imigrei em 99, mas em 96, 97 eu estava lá ainda, eu comecei a ter umas experiências assim meio esquisitas, sabe? E assim, depois, esse ano passado agora, né, conversando com esses espíritos, né, esses seres que nos acompanham aqui do mundo espiritual, me explicaram exatamente o que é. Na verdade, são irmãos nossos que, pelo que eu entendi, está muito preocupado em relação à nossa maneira de viver no planeta Terra, né? Que nós não estamos acordados para o mundo espiritual, né? Que a verdadeira essência do ser humano é espiritual e não carnal, né? Carnal é uma passagem, né? Para uma outra evolução, que mais tá, e o interesse deles é que este mundo físico seja como um mundo espiritual, um mundo de amor e de paz. Essa assim é a na Terra como no céu. Exatamente. Então, pelo que eu entendi, pelo que me falaram, é que os irmãozinhos de outras dimensões ou de outros locais do universo vêm para nos ajudar de vários tipos e várias maneiras, né? Ajudar na parte climática, na parte... Certos governos já sabem também, né, que realmente o que está acontecendo, o que é, né? Mas quando eu pergunto, eles sempre falaram a mesma coisa. Esses irmãozinhos lá, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. São irmãos espirituais que estão reencarnados em outros orbes, em outros planetas, em outras terras, em outros locais, e que existe, pelo que eu entendi, toda uma cosmogonia nesse local aí espiritual, onde existem seres mais evoluídos espiritualmente, que se inquietam, né, com a maneira que nós estamos destruindo o planeta, né? E eles têm um amor muito grande pelos seres humanos. Então eles não querem que a gente se destrua. Sim. Né? E aí a presença deles são sinais assim para a gente ir despertando. Pelo que eu entendi, eles estão aí desde o começo. É como a gente, sabe? A gente não sabe realmente quando a gente começou a viver, vamos dizer assim, o corpo humano, né? Não o espírito, o espírito é eterno, né? Mas assim, essa parte carnal... A parte biológica a gente não sabe realmente quando começou. Mas, pelo que eu entendi, os irmãozinhos, eles vêm assim, eles olham, né? Eles ajudam, né? Um exemplo, você nunca viu falar... Quer dizer, eu sei que tem, principalmente os americanos, né? Tem essa... E europeu também, tem essa visão, porque tem essa visão ridícula, né? Eu nunca vi falar que ET matou alguém... o que ET capturou alguém, o ET, sabe, isso não existe. Existe filme que fala isso, fala aquilo, mas é assim, não tem nada a ver. E inclusive tinha um caso nos Estados Unidos que os americanos fizeram um filme do Travis Walton, é um cidadão que já faleceu,
Fire and Sky, uma coisa assim, o nome do filme americano, falando que ele tinha saído, no filme americano, ele era capturado e o cara era torturado. Aí eu vi uma entrevista dele, não do ator, mas realmente da pessoa, ele falou, não, Aconteceu ao contrário, eu recebi um raio, eles me levaram para me cuidar. Então, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque esses irmãozinhos aí, eles estão preocupados só com uma coisa, eles não querem que a gente desapareça. Né, o ser humano, o corpo ser humano, né? Sim. A espécie humana, né? Eles nos amam muito, eles gostam muito da gente. Então, parece que existe, eu não sei, isso aí quem fala é o Divaldo Franco, que é o médium brasileiro, o Chico Xavier falou muito sobre isso, né, que existe uma confederação, né, que foi dado um período para que as pessoas pudessem evoluir, e durante 50 anos, né, mas eu fiquei um pouco mais triste foi quando aconteceu a história do Covid, porque a gente viu que os países mais ricos começaram a se vacinar e os outros... Né? Até hoje não tem vacina suficiente. Né? Então, quer dizer, os países, um exemplo, nos Estados Unidos eu vi que tinha vacina para 4 vezes a população dos Estados Unidos, né? Aqui na França também é a mesma coisa. Né? E outros países aí passando necessidade, passando fome, né? Então, quer dizer, eu acho, por isso que eu te falo, a relação de tudo isso é uma coisa muito simples. Eu acho que está faltando o amor na gente. A gente tem que amar os nossos irmãos, sem exceção, seja ele qual for, seja qual for a cor, a religião. Sabe, raça, eu não acredito em raça, existe só uma raça, a raça humana. Então, acho que a gente tem que mudar essa visão das coisas, a gente tem que se amar, a gente tem que amar nossos irmãos, a gente tem que, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente tem que fazer, e é assim que a gente vai poder, sabe, ser feliz, porque o importante é ser feliz. É muito triste passar nessa vida aqui e viver sofrendo, é triste. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver. Mas, na época, voltando aos OVNIs, eu conversei, eu bati um papo, eu expliquei, eu mostrei para várias pessoas, eu levei para um ufólogo francês, eu mostrei para outras pessoas, ufólogo no Brasil também. Mas, assim, como eu te falei, é um UFO, né? É um OVNI, é um objeto voador não identificado. Não tem como explicar o que realmente é, né? Exato. Eu tive várias experiências também em relação a isso no interior de São Paulo. Né? O Brasil é um país muito ligado à ufologia, né? A Operação Prato. O Brasil é um verdadeiro país de ufologia, né? Muito mais do que os americanos. Né? Sim. O que aconteceu aí na ilha de Colares, o Roswell, o pipi de chá, como a gente fala aqui na França, né? Não tem nada a ver. É muito forte o que aconteceu aí na ilha de Colares. É um país, o Brasil é um país extremamente forte nesta parte ufológica. Então, eu acho assim, a ufologia no Brasil, a espiritualidade, né, o Brasil, eu sempre falo aqui, os franceses eu falo, o Brasil é a Índia da América do Sul. Tá? Porque se você vai na Índia, você vê o que é espiritualidade. Você vê no Brasil a mesma coisa. Né? Então, o que a gente tem que abrir, a gente tem que entender que não é só ficar venerando, a gente tem que ajudar. Resolvendo isso, resolve o problema do planeta também, porque a gente tem que parar de destruir o planeta, né? Porque eu perguntei para os espíritos, né? Existe, o que eu fiquei muito impressionado é que existe um mundo espiritual, os outros mundos encarnados, e é tudo uma constelação de coisas assim que são preocupadas com a gente, cara. Sim. Sabe? Que a gente pode desaparecer, a espécie humana. Então todo mundo se uniu lá? Não, a gente tem que salvar. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar a nossa visão aí em relação a nossa visão da vida. É isso que é o mais importante. No dia que o ser humano, me falaram isso uma vez, me marcou bastante. No dia que o ser humano entender que o importante não é você, mas o outro, o mundo será um outro mundo. Amém. Olha, eu te agradeço muito. Não, eu você
Você hoje foi o porta-voz da espiritualidade para a gente. Trouxe muita informação, com muita clareza, objetividade. Eu tenho certeza que o pessoal vai querer que você volte outras vezes para falar mais coisas, vão fazer perguntas. Não tem problema. Em nome de todos, eu lhe agradeço. Estou muito feliz que aprendi muita coisa com você hoje. Eu também estou muito feliz e eu queria dizer a todos aqueles que vão ver o vídeo, eu amo vocês de todo o meu coração e eu espero que todos aqueles que escutem esse vídeo aí coloquem Deus dentro dos seus coraçõezinhos. Se você não acredita em Deus, não tem problema não. Coloque o amor incondicional. O amor é a mesma coisa. Amém. Obrigado pela sua mensagem. Tá bom. Então, fique na paz aí. Você também, meu irmão. Continue emitindo aí suas energias positivas. Amém. E vamos seguir em frente. Você também. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Volte sempre. Estamos aqui todas as sextas-feiras, às 20 horas, lançando sempre vídeos novos.